Olá, começa agora o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista e algumas que já foram aprovadas, viraram leis e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma delas vai facilitar a vida de quem precisa cancelar os serviços conhecidos como continuados. Vamos falar também sobre o projeto em andamento que pretende instituir uma semana dedicada ao artesão paulista. O programa Projetos de Lei tem mais. São Paulo responde por cerca de 25% dos transplantes de rins no Brasil. Em 2016, foram realizados 1.524 procedimentos deste tipo. O projeto de lei do deputado Ed Thomas, do PSB, em discussão aqui no Parlamento Paulista, prevê a obrigatoriedade de exames clínicos para detectar doenças renais. Vamos ver. Há 8 meses, o comerciante Paulo teve o diagnóstico de doença renal crônica. Ele faz parte das 120 mil pessoas que no Brasil atualmente passam por hemodiálise. Em média, 3 vezes por semana, eles ficam 4 horas ligados a uma máquina como esta, que filtra o sangue para remover toxinas e excesso de água. Estou vivendo do auxílio doença e praticamente a gente tem muita canseira, né? Quem passa por hemodiálise, em geral, está com os 2 rins comprometidos e precisa receber um novo, já que o órgão é vital. O rim, assim como todo o nosso organismo, ele envelhece e tem um processo de envelhecimento natural que qualquer indivíduo vai ter. Então, assim como o cabelo fica branco, a pele fica enrugada, o rim também tem o seu processo de envelhecimento. A maior preocupação da área médica em relação à função renal está relacionada a doenças que as pessoas podem ter e que fazem acometimento direto ao rim. 2 exemplos são a hipertensão arterial ou a pressão alta e o diabetes. Para sensibilizar a sociedade e o poder público sobre a qualidade de vida de quem tem a doença, o deputado Ed Thomas, do PSB, está propondo o projeto de lei número 1 de 2017, que cria a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado, a ser realizada na 2ª semana de março. O projeto de lei prevê exames anuais da substância chamada creatinina sérica, que avalia a função dos rins, além da pesquisa de proteína na urina, indicações para quem é diagnosticado com diabetes, por exemplo. Todo paciente que é diabético e hipertensão, o médico deve solicitar, entre os exames que ele já faz de acompanhamento dessas doenças, a creatinina no sangue e a dosagem de proteína na urina, porque são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico inicial da doença renal, ou pela perda de proteína na urina, ou pelo aumento da creatinina no sangue. O transplante de rins é um processo complexo e não é realizado por ordem de inscrição, porque depende, dentre outras coisas, da compatibilidade. Atualmente, a doação de órgãos deve ser consentida e pode ser autorizada por familiares até o 2º grau. Hoje no Brasil, nós temos aí uma estimativa de 120 mil pacientes fazendo hemodiálise no Brasil. São aproximadamente 20 mil pacientes hoje aguardando por um rim para transplantar, isso no Brasil. E São Paulo é responsável por em torno de 25% dos transplantes que são realizados em todo o país. Então, acho que é de fundamental importância um estímulo desse vindo da Câmara dos Deputados, porque realmente mostra o quanto todos estão envolvidos com um problema que é um problema social hoje que a gente enfrenta. O medo de parar nos semáforos durante a noite, quando o sinal está vermelho, pode estar com os dias contados. É que o projeto de lei do deputado Edson Giriboni, do PV, prevê que os radares de cruzamentos sejam desligados entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Sem as penalidades, o condutor poderia avançar, evitando o risco de assaltos. Vamos ver. O projeto é o de número 3 deste ano. O deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, foi quem propôs a alteração. A ideia surgiu das várias ocorrências que têm ocorrido de assalto, de violência, assaltos
a mão armada nas pessoas que param nos semáforos, no sinal vermelho, no período noturno, onde há uma vulnerabilidade maior, um risco de ter algum assalto, alguma violência é maior. Então, o objetivo foi esse, permitir que as pessoas, com as devidas cautelas, possam, nesse período noturno, cruzar o sinal vermelho, desde que não haja risco de acidente, para evitar que fiquem vulneráveis aos assaltos, aos bandidos, enfim. A vantagem é que ela vai poder ter uma tranquilidade maior ao cruzar esse semáforo, ela vai poder, com atenção, cruzar sem ficar parado, sem ficar sob o risco de um assaltante. Né? Com isso, nós com certeza vamos melhorar os indicadores de ocorrências policiais nesses semáforos com radar que multa aquelas pessoas que avançam no sinal vermelho. O tempo necessário para a mudança nas cores do semáforo parece rápido para quem pode atravessar a via. Mas para o condutor que se depara com o sinal vermelho no período noturno, em determinadas ruas de São Paulo, parece uma eternidade. Atravessar nestas situações provoca o risco de acidentes e multas. Mas se o motorista ficar parado, o perigo vem da criminalidade. Eu já passei por um assalto na Rebouças. Era 10 e pouco da noite, há uns 3, 4 anos atrás. Então, realmente, eu tenho um pouco de trauma, eu sempre fico observando. Realmente, eu acho que isso é essencial, o que vocês estão falando, porque à noite dá muito medo de parar em farol. A maioria dos motoristas defende que os radares semafóricos sejam desligados à noite. Eu acho um risco pra gente, é perigoso. Eu acho que não deveria estar ligado. Aconteceu o risco de eu estar parando no semáforo e ver que eu ia ter um risco e sair do semáforo, mas não fui multado não. Mas há quem acredita que nada deve mudar. Tem aquela coisa, é certo, mas se você não parar, pode acontecer acidente, né? Tem os dois riscos, você ser assaltado e acontecer um acidente. Eu acho muito complicado isso, porque você também deixa de ter a segurança de saber que é a tua prioridade passar ou a do outro. Então, eu acho que segurança tinha que ser feita com segurança e não com falta de farol. Para este consultor e professor de engenharia de tráfego, a medida é positiva, mas principalmente em grandes centros como São Paulo, precisa ser analisada obedecendo às características de cada região. Numa região onde não há concentração de pedestres ou atividade noturna, uma região predominantemente, vamos dizer, residencial ou de escritórios onde a maioria dos escritórios estão fechados após uma certa hora da noite, não vejo problemas desde que não haja o amarelo piscante. Os semáforos estejam funcionando corretamente. É importante que esse projeto de lei seja refinado e os cruzamentos ou as rotas onde há maior número de atropelamentos, principalmente no horário noturno, devem ser excluídos dessa legislação. Caso o projeto aprovado e seja sancionado pelo governador, cabe aos órgãos de trânsito, seja dos municípios, seja do Estado, fazer uma campanha educativa, orientar, informar a população sobre essa nova legislação que eventualmente venha a ocorrer aqui no Estado de São Paulo. Eu acho que é um projeto importante, pensando sempre na segurança das pessoas. O programa Projetos de Lei faz uma pausa e no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais da proposta que prevê a criação de uma central de treinamento de cães-guia no Estado. É só um instante. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Embu das Artes, bem pertinho aqui da capital paulista, é conhecida pela variedade e qualidade do artesanato. Nos fins de semana, cerca de 30 mil pessoas visitam a cidade. Mas a profissão ainda precisa de mais atenção. Pensando nisto, o projeto de lei do deputado José Zico Prado, do PT, em discussão aqui no Parlamento Paulista, quer instituir a Semana Estadual do Artesão. Embu das Artes fica a apenas 30 minutos do centro de São Paulo. Cidadezinha pacata, com 250 mil habitantes e muito artesanato por todos os lugares. A gente fica doidinho aqui. A gente vem comprar. Não pode olhar muito, né? Não pode olhar, acaba comprando. Acaba comprando, né? É. E passar na frente das lojas, dá comichão assim. Assim, dá uma animação total. A gente parece que fica até mais nova, né? E tem de tudo. Objetos de arte, decoração, tapeçaria, móveis.
É nesse imenso ateliê ao ar livre que 600 expositores mostram suas obras em pinturas, esculturas, roupas, bijuterias e objetos utilitários. Nós temos uma história na cidade de mais de 50 anos de arte, né, e de artesanato, desde a época dos padres jesuítas que estavam aqui na cidade, né, os primeiros artistas da cidade, da Feira de Artes. E hoje ela é o principal ícone da cidade, né, o principal atrativo turístico é a Feira de Artes de Embu das Artes. Há 48 anos, a Feira Internacional de Artesanatos atrai centenas de turistas e artesãos. A Lindáurea mora ali há décadas e vive disso. Aqui no Embu, por exemplo, nós não somos uma comunidade que trabalha o barro, que trabalha a palha, não. Nós temos uma diversidade, a diversidade, isso, papel, madeira, tudo que pode ser reaproveitado, isso. E a gente tem muito artesão de raiz, que trabalha aquela coisa mais conhecida de todo, que é o barro, o cipó, né? A escultura, a pintura. E aqui na cidade a gente tem essa oportunidade. Segundo o IBGE, mais de 8 milhões de pessoas transformaram o artesanato num pequeno negócio. Por ano, este segmento chega a movimentar mais de 50 bilhões de reais no país. Em 2016, o deputado José Zico Prado, do PT, fez um projeto de lei que cria a Semana Estadual do Artesanato e o Dia do Artesão. Tudo para promover a cultura e a tradição de pessoas que vivem desse trabalho. A Lindáurea aprovou. Se esse projeto de lei vingar, que eu acho que é o mais importante, isso é bom não só para a nossa cidade de Embu das Artes, mas como para o Brasil, né? Porque a gente tem uma infinidade de artesãos nesse país. Dá para viver de artesanato? Olha, se a gente tiver oportunidade e for reconhecido e a gente não tiver tanto produto chinês no nosso mercado, nós seremos sim. A gente pode viver, não é viver extremamente folgado de dinheiro, mas é viver com qualidade. No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas sofrem com problemas de visão, que vão desde as dificuldades de enxergar até a cegueira. A ajuda de um cão-guia facilita a vida de muitos deles, mas o acesso a um animal treinado é difícil. O Instituto Íris, aqui em São Paulo, trabalha com esses animais e tem uma fila de espera de mais de 3 mil pessoas. O projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do Democratas, prevê a criação de uma central de treinamentos de cães-guia no estado. Veja. Uma vida antes, outra depois que Diesel passou a fazer parte da vida da advogada Thaís Martinez. Com o cão-guia, consegui ter muito mais liberdade, independência e segurança. E isso fez com que eu me sentisse, inclusive, segura para promover outras mudanças indiretas na minha vida, como, por exemplo, trocar a minha área profissional de atuação. Eu passei a ter coragem para ir morar sozinha e realizar vários outros sonhos. Treinar um cão-guia é um processo complexo, demora cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Não dá simplesmente para pegar um filhote e fazer com que ele passe por este processo. O ideal é que o filhote seja escolhido por um especialista, porque além do treinamento, ele precisa ter características muito específicas. Poucos cães são aprovados para essa função. Quando ele é aprovado, ele vai para um banco de dados que é cruzado com outro banco de dados de pessoas com deficiência visual que querem ter um cão-guia. E aí os instrutores vão descobrir qual cão é mais compatível com cada candidato. Cerca de 1/3 dos cães-guias existentes no Brasil foram treinados pelo Instituto Íris. O treinamento é árduo, demorado e caro, de 35 a 45 mil reais, segundo Thaís, o que acaba restringindo o acesso ao cão-guia. Para facilitar e interligar informações entre deficientes visuais com instituições de qualificação de acessibilidade para deficientes, o projeto de lei 794 de 2016, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, prevê a criação de uma central de treinamento no estado de São Paulo. Os dados vinculados à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficariam disponíveis para quem necessita de um cão-guia. Eu acredito que se os 3 setores, ou seja, governo, as empresas e as ONGs se unissem, para que o esforço fosse conjunto, acredito que nós teríamos resultados muito mais rápidos e muito mais significativos.
Nós vamos a mais um intervalo e, a seguir, a nova lei estadual que vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um contrato prestado sem interrupção, aqueles conhecidos como continuados. Voltamos já. Voltamos com o programa Projetos de Lei. Você sabia que encher o tanque do carro até a boca, mesmo depois de ouvir o clique da bomba de combustível, pode causar problemas de saúde para os frentistas? Mas o projeto de lei do deputado Marcos Martins, do PT, quer proibir este hábito. Jailton é frentista há 12 anos e sempre escuta o mesmo pedido. Pode encher até a tampa. Vitor é um desses clientes. O tanque cheio é bom porque evapora menos, sacode menos. Aí o tanque sempre está cheinho. O que Vitor não sabia é que abastecer o carro com mais combustível do que o indicado pelo fabricante pode danificar o veículo. O carro tem um encanamento que vai ligar numa peça que chama canister, que é um filtro de carvão ativado. Quando você passa do limite, quando manda encher até a boca, você passa do limite desse caninho que liga no canister. E aí o que acontece? Você põe gasolina no canister ou etanol. Isso dificulta a filtragem do ar. O que os frentistas são orientados a não ficarem ao lado do tanque na hora do abastecimento. Então eles colocam o bico automático e se afastam. Como? Vai limpar um vidro, vai lavar calibrar um pneu, examinar o óleo e o bico destrava, que é a hora que enche o bico destrava. Neste momento tem que se parar o abastecimento. Quer dizer, não se pode insistir com isso até o tanque ficar totalmente cheio. Isso cria problema para o automóvel e cria problema para a saúde do frentista também. Além do problema com o carro, a saúde dos frentistas também é prejudicada. A gasolina automotiva é uma mistura de substâncias químicas que emitem vapores. Para evitar a inalação, o frentista coloca o bico da bomba no carro e se afasta. O bico vai travar sozinho quando o valor pedido for atingido ou quando o tanque alcançar a capacidade máxima de segurança. Aí ele volta e retira o equipamento. Quando o cliente pede para encher o tanque até a boca, esse procedimento é feito de forma manual e o frentista inala os gases. A exposição prolongada pode causar doenças graves como câncer. O cheiro é muito forte. Inclusive, às vezes eu estou sentindo até dificuldade para dormir de noite, a hora que eu acordo, assim, com falta de ar. Dados dos Ministérios do Trabalho, Saúde e Previdência Social mostram que os trabalhadores que inalam esses gases tóxicos podem ter comprometimento em suas funções neurológicas e linfáticas. O projeto de lei 247 de 2015 é de autoria do deputado Marcos Martins, do PT, e quer proibir que o abastecimento continue depois que o sistema de segurança tenha sido acionado. O benzeno é um metal pesado, e ele é mais pesado do que o ar. E ele fica a uma altura de 1,5 metro mais ou menos contaminados ali, no ar. E aquilo pode atingir a todo mundo, todas as pessoas que ficam ali no entorno. Então, trata-se de uma precaução com relação à saúde pública, meio ambiente e o cuidado, por exemplo, ao câncer, dentre outras coisas, que provoca esse produto químico. Uma nova lei estadual de autoria do deputado André Soares, do Democratas, que entra em vigor em 2 meses, vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um serviço prestado sem interrupção, os chamados contratos continuados. Aquelas assinaturas que, quando a gente não quer mais, tem um trabalhão para dispensar o serviço. Consumidor que assina jornais e revistas ou TV por assinatura está usufruindo dos chamados serviços continuados. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê que o cancelamento deste tipo de serviço esteja disponível pela internet, telefone ou pelo correio. Cancelar uma prestação de serviço não costuma ser uma tarefa fácil. Normalmente você entra em contato quando não há mais interesse para você em prosseguir, eles retardam o atendimento, não atende telefonema, você manda alguma coisa impressa, escrita para eles e também não te atende. Normalmente isso que acontece. A Lei 16.383 de 2017, de autoria do deputado André Soares, do Democratas, altera a legislação anterior para determinar que cancelamentos de serviços continuados sejam disponibilizados pela internet, telefone
ou pelo correio. Nós consideramos a aprovação desta lei uma grande conquista para o consumidor. Ela garante que as empresas prestadoras de serviços continuados criem canais para que o consumidor possa cancelar os serviços contratados de forma rápida, clara e precisa. Estes canais seriam a internet, o telefone ou o correio. Os serviços continuados são aqueles como TV por assinatura, cartões de crédito, serviços bancários, plano de saúde e outros. É importante ressaltar, maior comodidade para que o consumidor possa cancelar aquilo que ele contratou da forma como lhe convier. A advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, explica que o direito de cancelar um serviço pela internet ou telefone também é tratado em nível federal. Essa lei, ela veio consertar e a entrar em sintonia com o que está sendo discutido no Senado e no Código de Defesa do Consumidor para alteração. O que significa? Se eu contrato um serviço na forma física, eu tenho o direito de cancelá-lo também na forma física. Aí isso funciona se eu comprar digital, se eu comprar ele por telefone ou por outra forma. Então, a mesma forma que eu adquiri o serviço, eu tenho o direito de cancelar pelaquela mesma forma. O que tem acontecido? Às vezes você compra um serviço pela internet e você não consegue de forma alguma fazer o cancelamento pela internet, só consegue via ou enviando carta ou telefone, o que prejudica e acaba aí onerando o consumidor, porque enquanto ele não formaliza o cancelamento, ele é cobrado. Empresas que só prestam serviços digitais estariam desobrigadas a fornecer cancelamentos por outro meio que não seja a própria web, explica a advogada, o que não impede que disponibilizem outros meios. Se a empresa só atua na forma digital, pelo Código de Defesa do Consumidor, que preza o equilíbrio na relação de consumo, ela não é obrigada a disponibilizar outros meios para cancelamento, que é o meio que ela vende, é o meio que ela tem que disponibilizar para cancelamento. Ela pode, mas não é obrigada, e por essa lei também ela pode e não é obrigada. Agora, se é uma empresa grande que você consegue ter lojas físicas, lojas virtuais, comprar por telefone, então todas essas formas de cancelamento também tem que ser disponibilizada. É pela internet que boa parte dos consumidores fecha contratos dos chamados serviços de prestação continuada. E pela legislação, deveria cancelar pelo mesmo meio, pela internet, determinação muitas vezes desrespeitada. A lei entra em vigor na primeira semana de abril de 2017. Se descumprida, o consumidor pode acionar o PROCON. O programa Projetos de Lei chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau.